percebi que ontem foi meu aniversário de 15 anos. De batismo. 14 anos de batismo. Graças a Deus, seja louvado. E que esses anos possam se multiplicar cada vez mais, servindo a Deus. Coisa linda, Davi. Você marca o aniversário de batismo, rapaz. Deus seja louvado. Parabéns. Eu não tinha conhecido alguém que fazia isso ainda. Parabéns. Mas é isso mesmo, que a gente vai comemorar aniversário de vida, rapaz. O que é de bem só nascer, né? O bem é nascer de novo, né, meu filho? Louvado seja Deus. Parabéns. É importante a gente sempre... Parabenizando. Uma Samara. Parabéns. 16. Vamos fazer aniversário de batismo, meus irmãos. Esse é o motivo maior de comemorar. Julho é o mês dos seus aniversários, porque dia 8 é o nascimento, dia 16 é o batismo. Deus te cubra de bênçãos. Glória a Deus, aleluia. Então, gente, olha aí, Maria de Socorro também comemora. Então, vamos lá. Quinta-feira, dia 17 de julho. Aqui nós vamos agora ver qual foi a resolução de Deus para a questão dos problemas que Moisés estava enfrentando. Porque vocês viram que esse começo aqui foi bem conturbado, porque o faraó deu a negativa. Aí o povo também deu a negativa. Moisés também deu a negativa. E Deus, será que Deus também daria um negativo? Será que Deus ia dizer, Moisés, o terreno está muito ruim, a situação está muito complicada, eu acho que eu fui muito precipitado em chamar você agora, talvez seja melhor você esperar mais um pouco, talvez seja melhor você voltar lá para cuidar das suas ovelhas, vou chamar outra pessoa, esperar outro momento. Deu errado, essa missão pode abortar, deu errado. Será que Deus ia fazer isso? Qual foi a resposta de Deus para a questão das desculpas que Moisés estava dando, dos problemas que ele estava enfrentando, para toda essa situação aí? O capítulo 6, do 28 ao 30. No dia que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés, eu sou o Senhor, diga a Faraó, o rei do Egito, tudo que eu digo a você. E Moisés disse, porém, Senhor, eu não sei falar bem. Como é que o Faraó vai me ouvir? Aí ele voltou com essa desculpa lá na sarça mesmo. Eu não sei falar bem. Eu não tenho instrução. Quando eu for falar, eu vou me embananar, vai dar um branco, eu vou gaguejar. Como muita gente diz isso, como muita gente vem com essas palavras, né? Eu vou gaguejar, eu vou dar um branco, eu não vou saber o que dizer. E aí, do verso 1 e 2, Deus diz o seguinte, veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó. Ou seja, você não vai representando você mesmo, você vai me representando. Quando as pessoas veem você, as pessoas vão ver uma representação de mim ali. Você vai ser como eu diante do Faraó. Isso me faz lembrar de uma música que diz que hoje nós estamos no lugar de Jesus. Hoje você representa Jesus onde você está. A versão de Jesus que as pessoas conhecem, você vai ter que, através do seu testemunho, através da sua vida, você vai ter que mostrar para elas o verdadeiro Jesus. O Jesus que elas conhecem é um Jesus equivocado, um Jesus diferente. Mas o verdadeiro Jesus, a verdadeira visão sobre Jesus, a verdadeira visão sobre Deus, as pessoas vão ter através da sua vida. Você é o representante de Deus, onde você está. Do mesmo jeito Deus disse para Moisés, você vai ser o meu representante. Então, eu vou me comunicar com você. E aí você se comunica para Arão, porque Arão vai falar para você. Então, Moisés era o representante de Deus. Tudo que Moisés iria fazer, tudo que Moisés iria dizer, era como se Deus estivesse agindo ali no palácio do faraó. Agora, Moisés ele estava sempre apresentando desculpas. Olha aí, Maria de Socorro, você é a parte visível de Deus. Essa frase aí devia ser cunhada, devia ser usada em sermão. Maria de Socorro, 17 de julho de 2025, você é a parte visível de Deus. Olha aí, Deus
percebe ele em nossa vida, atuando em nosso favor. A gente não consegue provar a existência dele de maneira tangível, de maneira visível. Mas sabe como é que a gente pode provar que Deus existe? Através da nossa vida. Através da nossa vida, muitas pessoas passam a acreditar nisso, porque no mundo tão ruim como hoje, no mundo tão corrupto, tão perverso, ainda existem pessoas que fazem o bem, ainda existem pessoas que se preocupam com o próximo e que pregam o evangelho no meio de tantas mentiras. Você é a prova que Deus existe. Olha aí. Então, olha, 34 conexões, tá aí? Isso é louvado. Então, olha só. Então, Moisés apresentou várias desculpas. Essas desculpas que Moisés estava dando não era apenas humildade, mas era uma forma de fugir da tarefa. E aqui eu fiquei pensando o seguinte: com quem Moisés se parece? Ele se parece com Maria ou ele se parece com Zacarias? Vocês lembram das respostas de Zacarias e de Maria? Uma vez Diomedes falou sobre isso. Existe uma diferença entre a forma como Maria respondeu e a maneira como Zacarias respondeu ao chamado de Gabriel. Gabriel disse para Zacarias: olha, vocês são de idade avançada, beleza, mas vocês vão ter um filho e ele vai preparar o caminho do Messias. Aí depois ele chegou para Maria e disse: olha, eu sei que você é virgem, mas é a partir de você que vai nascer o Messias. Moisés, bota aí no chat. Moisés, a resposta de Moisés, todas essas coisas que ele responde para Deus, considerando a parte da sarça, considerando até essas falas aqui desse capítulo, vocês acham que Moisés, ele se parece com Zacarias ou ele se parece com Maria, mãe de Jesus? Quem é do Eliseu, amanhã eu vou fazer essa pergunta de novo. Mas não, sábado, né? Sábado a gente vai estar em Demóstenes. Então vai ser só aqui mesmo, vamos lá. Moisés, a resposta de Moisés, se parece com a de Zacarias ou se parece com a de Maria? Porque para os dois era uma coisa impossível, humanamente, né? Dois casais idosos terem um filho a essa altura e uma mãe virgem, adolescente, também tem um filho a essa altura. Então Deus pegou os dois extremos, o extremo da velhice e o extremo da juventude e da pureza, né? Olha, Toninha colocou que acho que é Zacarias. É dia 26, eu tô pensando adiantado. Olha aí. Todo mundo tá colocando Zacarias. Pois é. Porque Maria, ela não ficou colocando empecilhos. Maria disse assim, olha, como isso pode acontecer se eu nunca tive fome nenhum? Tchau. Ela não disse mais nada não. Depois que ela disse isso, aí Deus disse, não tem problema não. O poder do Altíssimo vai descer sobre você, você vai ficar grávida, tal. Seu filho vai ser chamado filho do Deus Altíssimo. Enfim, mas o que Maria disse foi só, Senhor, como é que isso vai acontecer se eu nunca tive fome nenhum? Agora Zacarias não, Zacarias ficou colocando empecilho. Deus, como é que isso vai acontecer? Que nós somos de idade avançada e tal, e isso e aquilo. Ele ficou duvidando. Maria perguntou por curiosidade e Zacarias perguntou já com um tom de incredulidade. Eu não acredito que isso possa acontecer, eu não acredito que... Agora, outra pergunta para vocês que botaram Zacarias. Por que Deus deixou Zacarias mudo e Moisés, Deus aparentemente forçou ele a continuar? Que Moisés ficou dando desculpas. Moisés ficou dando várias objeções. Não foi Zacarias, não. Zacarias deu uma ou duas assim e já ficou mudo até João nascer. E por que Moisés, ele permitiu, ele fez com que Moisés continuasse a sua missão sem nenhum empecilho, sem nenhum castigo, digamos assim? Sabe por quê? Porque Moisés já estava querendo ficar mudo naturalmente. Zacarias era que ficou mudo por causa da maldição, né? Por causa do castigo de Deus. Agora Moisés já estava querendo ficar mudo naturalmente. Ele já estava se achando indigno de falar, e aí Deus mandou Arão que falasse por meio dele. Então Moisés cochichava para Arão e Arão falava. Olha aí, colocaram aqui. Cadê? Roberto Teixeira. Porque o Senhor fez eles entenderem que Ele era a fonte. É dele que vinha a capacitação.
Exatamente, irmão Roberto. Então, gente, Moisés ele teria que representar o povo. Ele teria que falar, ele teria que se expressar em algum momento. Então, por isso que Deus não castigou ele dessa maneira. Mas o remédio que Deus deu para ele foi: vá para a missão. Vá fazer o que eu mandei. Vá fazer o que eu comissionei você para fazer. O remédio para muita coisa na igreja, gente, é a missão. Não tem gente que pensa, eu preciso de visita. Claro, precisa. Relacionamento, a vontade de Deus é que se sobressai. Relacionamento realmente cura algumas feridas, ajuda a dirimir alguns problemas e tal. Mas o que realmente cura uma pessoa é a missão. A missão é o que faz você perceber. A missão é que faz você perceber que não existe só o seu mundo, não existe só os seus problemas. Tem vários outros problemas piores que você. Tem gente que diz assim, eu tenho muitos problemas, eu vivo muita dificuldade, até conhecer os problemas do outro. Aí você percebe que do que você estava reclamando, você estava reclamando de barriga cheia. E aí na missão você vê os problemas do outro, se coloca no lugar dele, você aprende a manusear a Bíblia, você aprende a parar de criticar, você aprende a olhar com os olhos missionários, a olhar nas pessoas por quem Jesus morreu. Você passa a se importar mais com as pessoas e parar de picuinha, parar de outras coisas. Então o remédio para muita coisa, se não tudo, é a missão. Então para Moisés acabar de dar desculpas, para ele aprender a falar em público, que depois ele se tornou o maior profeta do Antigo Testamento, deixou de precisar de Arão o tempo todo, foi ir no tranco falar com o faraó. Foi superar os seus medos, superar as suas dificuldades e falar com o povo. Então, o remédio é a missão. O remédio é ir atrás. Então, por isso que Deus mandou que Moisés fosse. Só que no começo, Deus sempre manda a gente ir com uma dupla. No começo não, na missão Deus sempre manda a gente ir com outra pessoa para nos ajudar. Porque se você não sabe falar bem, se você não tem habilidade para falar bem, aí Deus manda uma pessoa que sabe falar. Então olha que o princípio aqui de Moisés e Arão se aplica também. Olha aí, Samara colocou, o contrário é a omissão, exatamente. A omissão é a doença e a missão é o remédio. Então, a dupla sempre tem que ser o experiente ao lado do inexperiente. Ou a pessoa que sabe falar com a pessoa que não sabe falar muito. Porque a que sabe falar vai passar o estudo, e a que não fala assim, não sabe explicar direito, é que lê as passagens. E que fica orando enquanto o estudo está acontecendo. E que pode ficar com a criança enquanto está tendo ali a mensagem, entendeu? Então, a dupla é um princípio de Deus desde Êxodo. E que Jesus replicou isso lá em Mateus 10. Dividiu os discípulos de 2 em 2. Então, é um ajudando o outro. É um apoiando o outro. É um comissionando o outro. Porque aquele que não sabe falar, aquele que não tem muita habilidade para se comunicar, ele vai aprendendo com o que sabe, até que um dia ele se torne falante e discipule outra pessoa também. Sabia? Porque aí, a pessoa que está aqui do meu lado vai aprendendo meu jeito de falar, aprendendo minhas explicações, vai aprendendo por escutar. E aí um dia ele vai juntar com outro que sabe menos ainda, e aí um vai ajudando, vai repassando para o outro. Então é assim que deve funcionar. Deus sempre manda alguém para ser o seu ombro amigo, para ser alguém para você ser discipulado ou para você discipular. É assim que funciona. Então, aqui a lição termina falando um pouco sobre como funciona o processo de revelação, de profecia. Deus revela para o profeta e o profeta passa para o povo. Deus se revela para o seu porta-voz e o porta-voz se comunica com o povo. Lá em Apocalipse 1, o processo de revelação é um pouquinho mais subdividido. Na Apocalipse 1, verso 1 a 3, o processo de revelação do livro do Apocalipse foi assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então a ordem é assim, Deus revelou para Jesus Cristo, que lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que ele viu. Então Deus revelou a Jesus, que revelou ao anjo, que revelou a João, que revelou a nós. Então é assim. O processo de revelação é assim. De Deus vem descendo até chegar
no seu profeta, que o profeta repassa para nós. Então é assim que acontece o processo de revelação na Bíblia. E aí o profeta pode fazer isso de viva voz, como diz aqui, proclamando, pregando para as pessoas, como registrando tudo de maneira escrita. Por exemplo, o livro do Apocalipse, João, acredito que João não tinha nem possibilidade dele sair pregando o livro do Apocalipse. Não tinha onde, né? Não ia pregar lá em Patmos. Então ele deixou isso registrado para chegar em nós. Mas o foco, eu não quero terminar falando disso aqui não. Isso aqui é importante, mas o foco eu quero que a gente permaneça em nosso coração é essa pergunta do final aqui. Moisés ficou sem desculpas para não cumprir o que Deus havia chamado a fazer. Que desculpas usamos para escapar do que Deus deseja que façamos? Pense aí. Todas as objeções, todas as razões que você dá para não fazer o que Deus manda, essas razões já se justificam, elas são de verdade? Ou você realmente está apresentando desculpas, está colocando empecilhos naquele para qual todas as coisas são possíveis? Quando você coloca uma desculpa para Deus, você está desconfiando que Ele é poderoso. Sabia? Toda vez que você bota uma objeção para Deus, está dizendo, Deus, eu não acho que o Senhor é todo poderoso, não. Eu acho que o Senhor tem umas coisas que o Senhor não consegue fazer, não. Tem umas coisas que eu acho que o Senhor não é poderoso, não. Tem coisas que eu acho que eu sei fazer melhor que o Senhor. Do meu jeito, eu acho que é melhor. Quando você dá desculpa, você está dizendo isso para Deus. Agora, quando você se entrega totalmente, quando você aceita sem reclamar, quando você decide fazer sem apresentar objeções, sem apresentar empecilhos, aí você está valorizando o poder de Deus na sua vida e através das suas fraquezas, das suas limitações, é que Deus vai ser glorificado. Ah, não sei falar, mas aí Deus vai pegar essa sua dificuldade de fala e em algum momento Ele vai fazer com que isso seja o seu testemunho. Ah, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas através dessa sua deficiência, daquilo que você não sabe fazer, Ele vai trabalhando em você até que você saiba, ou senão Ele deixa você desse jeito, para que esse seu testemunho possa servir de exemplo para as outras pessoas. De qualquer maneira, Deus só pode ser glorificado se você permitir. Ele não vai ser glorificado numa pessoa que não quer. Então, deixe Deus ser glorificado na sua vida. Que é tudo que você faça, que comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus, e não a sua. Você não vai ser glorificado, não, porque todos nós somos trapos de imundícia. Não tem glória para nós nessa vida, não. A glória vai ser na vida eterna. Hoje a nossa vida é para a glória de Deus. Não pense em você, pense na glória de Deus, pense na missão de Deus. Lembrando as duas frases de hoje, né? A primeira, qual foi a primeira frase que eu disse que tem que ser cunhada? Uma frase que... Você é a parte visível de Deus, exatamente. As pessoas vão conhecer Deus através de você. Você é a parte visível de Deus. E a outra que colocaram aqui é que a omissão é a doença, a missão é a cura. É através da obra que todos os nossos problemas na vida cristã vão sendo solucionados um a um. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa lição maravilhosa, por tudo isso que nós aprendemos aqui com Moisés, com as desculpas dele, com a macieza dele, mas ajuda a gente a entender, Senhor, que ele era um ser humano assim como nós, sujeito às mesmas tentações, às mesmas fraquezas, mas o Senhor usou ele e ele se tornou o maior profeta do Antigo Testamento e com quem o Senhor falava face a face. E nós queremos, Senhor, falar com o Senhor face a face. Nós queremos que o Senhor se comunique conosco assim como o Senhor falava com ele e que nós possamos representar o Senhor corretamente onde quer que a gente esteja. Agora abençoe o estudo do livro, Ciência do Bom Viver, nos ajuda a ter saúde para testemunhar do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.